Esqueci a câmera. Essa câmera sua não funciona. Funciona, mas não é muito boa, não. Oi? Muito boa não. Vamos ver. Sim, acho que sai. Ah, eu estava usando o áudio e... Mas o áudio, quando eu acoplo a câmera, o áudio é dele. Pode ser que no Instagram deu. Oi? Pode ser que no Instagram deu. Eu estou, sabe? Mas eu entro lá no Instagram e vejo se está ok. Sim. Entra. Vamos testar, vai lá. Anastácia, como é que tá o som? Nath, como é que tá o som? Vê se o som tá legal aí. O som tá ótimo. Beleza, e imagem? Então tá bom. Você entrou aí na sala. Eu controlo se está funcionando. Tem que chegar. Não, espera só para começar na hora mesmo, né? Porque tá faltando 2 minutos. Na hora do passe podia pôr o tributo, né? Você tem aí? Como é que você encaixou? Eu tive que tirar para ver que encaixou. Que aí tem isso aqui, ó. Sim. Vamos ver se vai.
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Duas caravanas. Muitas pessoas, então, na mesma caravana. Quantos? 44 pessoas. Sejam muito bem-vindos. 52 pessoas. 52 pessoas. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e a caravana na Rua da Vilha. Muito bem, então sejam todos muito bem-vindos. E a gente está muito feliz de receber vocês e todos os nossos amigos que vêm aqui toda segunda-feira. E essa casa cheia, eu tenho certeza que Chico está muito feliz. Eu tenho certeza que vocês, assim como eu, que entrei aqui, quando eu entrei aqui a primeira vez, há 8 anos atrás, eu tenho certeza que vocês sentiram a energia da casa. Que vocês sentiram todo o amor que envolve a cada pessoa que entra nessa casa. Tá certo? Todos vocês sentiram como essa casa é iluminada, abençoada, e a presença, né, da espiritualidade amiga aqui, que é tão forte, né, que a gente sente no coração. Nosso coração fica até acelerado. Bom, então vamos pedir a presença do nosso querido mentor, nossos mestres, para que hoje seja um dia iluminado, abençoado, que nós saibamos entender e compreender todo o ensinamento de Jesus, nas palavras do Cristo, do Evangelho, que a gente possa sair daqui mais leve, mais sereno e mais tranquilo para cumprir os nossos deveres de cristãos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai os nossos ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações, hoje e sempre. Até hoje a gente sente que o país não conseguiu sair totalmente de uma crise, da crise. E não é a primeira vez que o Brasil passa por uma crise. Se a gente voltar lá atrás na história, nós vamos ver que na abolição da escravatura, em 13 de maio de 1888, gerou uma crise enorme de mão de obra, enquanto os escravos estavam na rua sem saber fazer outra coisa a não ser obedecer. Depois tivemos a crise resultante da Revolução de 30, onde as Forças Armadas de Washington Luiz tiraram o presidente Washington Luiz e entra Getúlio Vargas, que não vamos fazer nenhuma análise ao governo dele, é lógico que não, mas ele se torna um pouco ditador, né? E se mata em 1954, exatamente no dia 24 de agosto. Depois vem uma crise pela renúncia de Jânio Quadros, eleito em 61, e que só ficou no poder 7 meses. E nós sabemos o como é desgastante o processo de eleição de um presidente, o tanto que isso custa caro para a nação. Depois tivemos a Revolução de 64, que também gerou uma crise, e se pensarmos um pouco, percebemos que essa crise ainda respinga em nós alguma coisa até hoje. Nesta crise de agora que nós estamos vivendo, estamos também passando por um momento singular da nossa história, devido à intensidade com a qual a pandemia afetou tão diretamente a vida de milhares de brasileiros. Então, nós estamos todos com os nervos à flor da pele. Todo mundo está se sentindo assim, com os ânimos alterados. E muitos de nós sem ânimo nenhum. Particularmente, eu sinto muita falta de uma época em que a gente não sabia o nome dos ministros do Supremo. Eles não davam o que falar? Ou era um silêncio imposto pela censura? Ou era um silêncio de um povo que se sabia protegido por extrema competência e lisura, por aquela que é a última instância do Poder Judiciário no Brasil, com a função exatamente de proteger a Constituição, que em última análise significa proteger os direitos de cada cidadão. Então o silêncio que existia antes,
de nós não sabermos como eles se chamavam, pode ter essas duas causas que não consigo imaginar qual era a correta. Muitos de nós estamos ávidos por uma depuração institucional em todas as instâncias do Brasil, né? E nós até demonstramos uma certa animosidade, uma intolerância, contrariando a nossa índole de povo brasileiro, que somos cordatos, receptivos, solidários por natureza. E junto com toda essa crise, as forças espirituais inferiores sintonizam com o nosso ânimo e nos deixam mais desanimados, sintonizam com a nossa agressividade e nos deixam mais agressivos, e por meio dessas afinidades perversas, nós vamos fortalecendo, empoderando cada vez mais a intolerância, que nós podemos observar a intolerância nos grupos de trabalho, no nosso grupo social, na família. E é triste ver que entre pessoas que se amam e se respeitam, nós vemos ali empoderado também o desânimo, o não aceitação da opinião do outro, o pessimismo. Certamente, nós estamos neste momento do nosso país, como só ia acontecer, colhendo tudo aquilo que a gente plantou, enquanto nação invigilante e omissa. E nós nos omitimos porque nós não gostamos de política. E tem um monte de gente que me ouve toda segunda-feira, olhando para mim estupefato e dizendo por que ela está falando de política hoje. Porque nós não gostamos de política. E como nós não gostamos de política, nós somos obrigados a renunciar para aqueles que gostam e de sermos governados pelos que gostam de política. Só que, muitas das vezes, quem gosta de política nem sempre tem um compromisso ético, não tem esse compromisso ético de consenso de coletividade muito elevado, e muitos deles estão ali por mero interesse pessoal, ou seja, por egoísmo. Esquecidos que somos todos nós, brasileiros, da regra áurea que Jesus deixou, que deveríamos amar uns aos outros. E ele acrescenta, como eu vos amei. Chico Xavier costumava dizer que ao final de 3 anos da vida pública de Jesus, ele modifica esse pensamento, este versículo bíblico, que era amai-vos uns aos outros, e Jesus acrescenta, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E Chico completa, ou seja, servindo e sofrendo. Então essa é a regra áurea. Mas nós estamos despertando. Nós não queremos mais, enquanto brasileiros, ficarmos eternamente de braços cruzados num berço esplêndido, que por sinal não anda mais tão esplêndido assim. Estamos despertando, e este despertar está sendo doloroso, está sendo lento, porque nós não sabemos direito o que temos que fazer. Nós não sabemos direito em quem votar. Nós estamos com um drama enorme para escolher o menos pior, e isso é terrível. Escolher o menos pior é algo impensável no século XXI, mas nós estamos vivendo nesse horizonte sombrio porque nós não conseguimos vislumbrar o final do túnel, porque a pandemia nos deixou assim, meio sem são, meio sem chão, meio envolvidos numa névoa de insegurança, de medos, de anseios e de muitas necessidades. Então nós já passamos por muitas crises, e sempre se aprende um pouco com elas. A Revolução Francesa, que trouxe ao mundo os princípios básicos dos direitos humanos, claro, na França em 1789, trouxe uma mudança, um impacto muito grande em toda a Europa, mudanças renovadoras em toda a Europa. E o nosso Brasil também consegue aprender um pouquinho com eles
a respeitar o direito do adversário, a saber ouvir aquele que pensa diferente de nós. Sempre nós temos essa dificuldade em aceitar quem pensa diferente de nós e brigamos, não com as ideias, mas com as pessoas que as abrigam. E isso nos faz lembrar da genialidade de Voltaire, o filósofo iluminista de 1788. Ele disse que ele disse para alguém numa discussão: eu não compartilho com as suas ideias, mas defendo até com a minha vida o seu direito de expressá-las. Então é um momento de saber ouvir o outro, né? Porque nós ainda continuamos brigando e hostilizando aqueles que são diferentes de nós, aqueles que se conduzem diferente de nós. E nós brasileiros estamos aprendendo a lutar, a reivindicar, a discernir. Nós não pensamos mais que ser pacífico, como o Evangelho nos pede, significa cruzar os braços e se deixar levar. Nós compreendemos bem mesmo como é exercer a nossa cidadania dentro de todo espírito pacifista. Nós queremos abandonar de vez esse hábito de ficarmos quietos, nos deixando governar por pessoas cuja habilidade era simplesmente o autoenriquecimento em detrimento das necessidades coletivas. Não esperem ao final da minha fala um discurso panfletário, político partidário. Vocês não vão ouvir isso de mim. Não se preocupem, eu não sou louca. O que nós percebemos é que espíritos inferiores, no sentido de maturidade espiritual, no sentido de mais acertar do que errar, espíritos inferiores reencarnaram e envolveram-se com a política, como estão em todas as áreas. Então, quando a gente vê o caos, o desmando, pessoas bem intencionadas, então, vão considerar a política como um meio que se deve evitar, como um meio que não cabe pessoas de princípios elevados. E aí está o nosso grande erro, de ter esquecido tudo que o filósofo grego Aristóteles ensinou do que seja uma democracia, do que seja uma política. E ele defende que a política é o melhor meio de dignificar um cidadão, de dignificar um povo. E que a verdadeira política nada tem a ver com politicagem, porque a política propriamente dita é uma ciência de valores de pessoas nobres que estão ali qualificadas sem o mínimo interesse pessoal, segundo Aristóteles, até sem remuneração, com grande capacidade de doar à pátria os seus valores intrínsecos. Isso é um bom político. Ou seja, bom político é aquele que consegue servir sem interesse pessoal nenhum. Servir aos moldes de Jesus. E nós ainda continuamos julgando os outros pelas nossas próprias boas intenções e continuamos a acreditar nos discursos vazios que ouvimos e depositamos ali toda a nossa fé e mergulhamos de cabeça nas promessas políticas e depois vemos com tristeza que eles, quando os acompanhamos, porque a gente bota a pessoa lá e daí 2 meses se perguntar a alguém, quem você votou? Ah, não lembro mais não. Então você não está acompanhando, você não está olhando o tipo de pessoa que você pôs ali. O grande sofrimento que nós estamos vivendo no país, como em todo o planeta Terra, é prenúncio de boas transformações que já começaram a acontecer. Algum tempo atrás, ouvi o Divaldo dizer dos grandes espíritos nobres que reencarnaram no Brasil. Assim como reencarnaram espíritos... Assim como reencarnaram espíritos que tinham o baixo objetivo de impedir que o Brasil
se torne o coração do mundo e a pátria do Evangelho, espíritos nobres também reencarnaram aqui, e Divaldo cita alguns exemplos, como o José Bonifácio de Andrade e Silva. Ele foi um naturalista, porque ele trabalhava com minérios, ele descobria minérios, ele foi um estadista, ele foi anti-escravagista e poeta, e muito conhecido como o baluarte da independência do Brasil, que aconteceu, que comemoramos 200 anos agora, em 7 de setembro. Outro que estaria reencarnado aí nas lides políticas, para se dedicar à política, não sabemos se já está atuando, seria Rui Barbosa. Uma mente brilhante, e se destacou como jurista, como advogado, como político, como diplomata, como escritor, como filósofo, como jornalista, como tradutor e como orador. Então, olha a capacidade desse espírito que já está reencarnado no Brasil para ajudar a nossa nação a caminhar no progresso a qual ela está destinada. Outros grandes vultos do passado, que não vale a pena ficar, não é necessário ficar lembrando aqui, também estão reencarnados para trazer para a vivência em seus papéis o idealismo que eles traziam no coração, educados que foram com valores morais e religiosos para que eles se tornassem cidadãos íntegros, também estão por aí. E o interessante que Divaldo coloca sobre esses grandes luminares que estão reencarnados no Brasil é que da reencarnação que eles tiveram aqui antes, com a que estão tendo agora, eles tiveram um período onde eles reencarnaram em outros países de disciplinas mais rígidas, de leis mais rígidas, para que eles aprendessem a dar valor à lei, porque nós não sabemos cumprir leis. Eu, citando o Chico Xavier de novo, alguém o conduzia pelas madrugadas nas ruas de São Paulo, e o sinal estava vermelho, e o motorista estava tudo vazio, ele atravessa o sinal. E Chico fala, não faça isso, por favor, pare. Chico, não tem ninguém no cruzamento. Ele falou, mas nós brasileiros precisamos aprender a cumprir leis. Quando a gente viu agora algumas divulgações sobre a Constituição brasileira, ela é a base para um povo feliz, só que ela não é cumprida. Se nós cumpríssemos a lei, nós estaríamos todos mais felizes. Então, esses espíritos, eles foram para países mais sérios, mais rígidos do que o nosso, para aprender a valorizar a disciplina e conseguir comunicar isso para nós, para que se façam as mudanças, a transformação que pedem urgência, né? Existem muitas pessoas boas na política. Nós saberemos reconhecê-los agora? Nós somos responsáveis pelo caos que o país atravessa. E cada um de nós é responsável por esse caos também. E nós estamos agora, aos pouquinhos, aprendendo a assumir a nossa responsabilidade. Porque uma grande nação se faz de grandes atitudes. E as grandes atitudes começam nas pequenas atitudes. Então não adianta eu olhar o meu país e querer que ele seja um modelo de sustentabilidade, um modelo de preservação ambiental e jogar o lixo na rua. E jogar o plástico e não separar o nosso lixo. E poluir as águas. E pescar indevidamente. Em usar um carro que polui mais do que o outro. Então, nós não estamos fazendo a nossa parte enquanto cidadãos. Qualquer lei que a gente conseguir burlar, a gente burla. Qualquer lei que nós conseguirmos, que tiver uma vantagem para nós, nós não vamos pensar duas vezes. Muitos de nós não vamos pensar duas vezes. Então, nós pelo menos podemos aguardar de nós esta conscientização, porque é isso que o Evangelho nos conduzirá.
o Evangelho nos conduzirá a cada vez mais termos mais consciência e participar de todos os momentos que o Brasil vive, porque o espírita, ele é muito tímido diante das questões políticas, porque ele confunde espiritismo com espírita. O espiritismo é apolítico, totalmente apolítico, mas o cidadão espírita tem o direito e o dever de uma participação mais ativa. Isso ele tem. Não na tribuna evangélica. Não podemos fazer da tribuna o palanque. Jamais. Chico Xavier, pensando nisso, ele deixa em estatuto aqui, registrado em 1934, que se algum dia alguém aqui dentro, com um cargo mínimo de coordenação em alguma área, se candidatasse, ótimo, candidate, mas abandone o cargo. Para que não vejamos isso que vemos aí. Os púlpitos se transformam em palanques, né? E isso é triste de se ver. Então nós temos o dever de participar, né? Temos o dever de expressar a nossa opinião, temos o dever de ter um voto consciente no próximo domingo, especialmente quando a gente olhar as arbitrariedades das situações que nos são impostas por esses governos arbitrários, injustos que temos visto aí. Nós não podemos cruzar os braços esperando que Deus socorra o Brasil sem que nós façamos a parte que nos compete. Então, nós estamos falando de uma militância política cristã que, em última análise, significa o máximo respeito por todos os candidatos, por todas as pessoas. E análise acurada da personalidade e do que cada um se apresenta, do que cada um pode ser. Aristóteles, desde a Grécia Antiga, convidava todos nós a assumirmos a nossa responsabilidade diante da nossa consciência individual, da nossa consciência social, da nossa consciência de cidadão do planeta Terra. E cada um assumir aí a sua consciência e se envolver nas questões que dizem respeito às coletividades. Então, o atual momento é, sim, de questionamentos. Vivemos um momento de decisão histórica. Quando o Brasil recebeu o Papa há 4 anos atrás, me parece, ele definiu a condição do jovem brasileiro atualmente. Ele disse: se silenciarmos ante o crime e diante da degradação social, da degradação moral, estaremos numa atitude de covardia. Não é mais o momento de fugirmos do mundo para servir a Deus, porque Deus nos colocou no mundo e porque Deus está em toda parte. Então, é um convite, né? Um convite à participação das causas sociais. Há tanto trabalho a ser realizado, há tanta coisa que a gente pode fazer, e cada um precisa de descobrir isso urgentemente. Sempre vamos ver a invasão em todos os setores da vida da comunidade brasileira e da terra de um modo geral, a invasão de pessoas inescrupulosas, de indivíduos oportunistas que maculam o ideal de grandeza que a nossa nação tem. E isso é compreensível porque a nossa nação está num planeta de provas e expiações, onde o mal ainda é uma constante, acho que mais do que o bem, ou no mínimo meio a meio. Então, nós temos o nosso papel que nos leva a combater as trevas enquanto estivermos nesse planeta de provas e expiações, alguma treva há a ser combatida. Mas logo, logo, o futuro que nos aguarda, essas trevas serão diluídas pelo sol da verdade. É o que a espiritualidade superior nos assevera, nos anima
nos comunica. Então, a mensagem que eu trago hoje, diante de tudo isso, é uma mensagem de esperança e de fé. Todos os comentários que nós fizemos aqui são reflexões sobre a doutrina espírita a respeito das ciências sociais e, entre elas, a política. Porque a política, neste momento, vai exercer uma influência muito grande na organização social. Então, essas reflexões são trazidas por espíritos orientadores a respeito da política e, tão importante quanto necessário, analisarmos à luz da doutrina espírita, que oferece ferramentas de análise para que melhor possamos compreender a vida em sociedade, compreender os mecanismos das instituições, compreender os anseios, as expectativas, assim como também para que nós possamos começar a agir de uma forma mais proativa, mais assertiva, contribuindo de fato com a construção de um mundo melhor, dentro dos ditames da lei de amor que deve reger as nossas vidas e que Jesus veio ensinar à Terra. A política, então, seria como a arte e ciência de governo, é uma arte e uma ciência de governo. Assim definia Platão já há 400 anos antes de Cristo. O que está reservado para o planeta Terra? O que está reservado para o Brasil, pátria do mundo e coração do Evangelho? O que está reservado para nós, por determinação divina, de acordo com os postulados da doutrina espírita, está mais ou menos sintetizado assim: o ser humano, independente da sua posição evolutiva, ele está submetido hoje e sempre à lei de amor, de justiça e de caridade. Estamos todos submetidos a essa lei. O amor é uma lei, a justiça é uma lei, a caridade é uma lei. A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. É uma lei natural. E Jesus estabelece uma forma muito clara que a gente pode compreender o que é a justiça. Ele disse que tudo que se fala de justiça pode ser resumido em nós desejarmos para os outros o que nós queremos para nós mesmos. Então, quando a gente pensa, eu não sei o que é bom, o que é mal para fazer, o que você quer que faça com você? E se você tiver boas escolhas, né? Então, nós vamos desejar para os outros o que há de melhor. E Deus imprimiu essa lei no coração de cada um de nós, como regra da verdadeira justiça, fazendo com que nós saibamos a respeitar os direitos dos outros. A caridade, conforme a entendia Jesus, é a benevolência para com todos, indulgência das faltas alheias e perdão das ofensas. É a caridade no seu sentido mais amplo, a caridade que não se restringe a dar esmolas. Isso não é caridade, isso é uma parte da caridade que se chama beneficência. É essa forma de amar que abrange todas as criaturas no trato com seus semelhantes, sejam eles inferiores, superiores ou iguais a nós. Então, esse pedido de indulgência, nós precisamos de melhorar a atmosfera psíquica do Brasil, olhando aquelas pessoas que erraram na condução do país, que erraram na condução de suas vidas, as pessoas, de um modo geral, o nosso familiar, olhar o outro que errou e dar a ele o direito de errar. Isso é indulgência, porque nós mesmos vivemos errando e precisamos da indulgência alheia. A caridade, então, é aquele sentimento que não permitirá que jamais a gente pratique o mal contra o nosso próximo. Então, a caridade seria a plenitude da lei de justiça. O amor, nós sabemos bem o que é. Quero encerrar falando de autoridade e de riqueza.
Tanto a autoridade como a riqueza são empréstimos divinos e delas nós teremos que prestar contas. Então, antes de nos indignarmos com aqueles que vilipendiaram a merenda escolar, as estradas, desviaram verbas e se locupletaram-se com a coisa pública, antes de nós fazermos as nossas críticas, vamos ter a maior consideração de levar a eles as nossas orações, porque eles terão que prestar contas no tribunal divino de tudo que foi feito. Tanto a autoridade como a riqueza não nos foram dadas para nos proporcionar o prazer de ter o maior conforto, o prazer de mandar, como muitos poderosos acreditam, que toda aquela riqueza e toda aquela autoridade é uma propriedade legítima, sendo que propriedade legítima é aquilo que jamais ninguém pode tirar de nós. Então Deus confere tanto a autoridade, o poder e a riqueza a título de missão ou de prova, e retira autoridade, riqueza e poder no momento que ele acha necessário para levar aquelas pessoas a algum aprendizado. Então, quem quer que seja depositário de autoridade, de riqueza ou de poder em qualquer extensão, desde o patrão que tem um só funcionário até o grande soberano de uma grande nação, ele não deve esquecer jamais que ele é um líder e que ele está contaminando todos ao seu redor. Ele não deve esquecer jamais que ele tem almas sob o seu comando. Jamais isso pode ser esquecido, porque pela lei de Deus, quem detém o poder terá que responder pela boa ou má diretriz que deu aos seus subordinados, e terá que responder pela ação dos seus subordinados, assim como também poderá colher um pouco da vitória que os subordinados realizaram sob o seu comando. Então, as faltas que os nossos subordinados cometem recaem sobre aquele que tem autoridade sobre tais. Então, os vícios que podem acontecer e que arrastam as pessoas, né? E faz com que os vícios de querer, vamos supor, estar acima da lei, os vícios morais que eu estou dizendo, do abuso da autoridade, da impunidade, todos esses vícios, cada um vai colher o fruto daquilo que houver plantado agora. E sempre Deus fará ao rico uma pergunta: o que você fez da riqueza que eu coloquei em suas mãos para ser manancial de bênçãos para os que te rodeiam e não a possuem? Assim como vai perguntar aos que detêm o poder e a autoridade: que uso você fez da sua autoridade? Que mal você conseguiu evitar enquanto mandatário de uma pequena comunidade ou de uma grande nação? Que progressos você conseguiu trazer? Isso não será cobrado. Será cobrado a cada um que houver usado da autoridade e do poder. Porque, de um modo geral, nós conhecemos duas leis. Uma, o egoísmo diz: cada um para si. O orgulho nos chama atenção para essa postura, onde queremos lutar cada um para si, e quando na verdade deveríamos lutar um por todos e todos por um, né? Então o orgulho que leva à primazia de tanta vileza moral, de tanto privilégio, de tanta exceção. Encerrando, nós vamos eleger dia 2, com muita consciência, a aristocracia política. Nós vamos colocar lá em cima os aristocratas da política. E eu estava estudando um pouquinho sobre isso. Essa palavra aristocracia vem do grego, que significa aristor, significa o melhor,
e kratos significa poder. Então, é uma situação que na acepção literal é o poder que se dá aos melhores. É o poder que tem os melhores. E nós estamos vendo que, no sentido primitivo, tem sido um pouco esquecido, um pouco deturpado. Sempre houve chefes, desde a tribo primitiva do homem da caverna até os grandes regimes das sociedades hoje. Não há como negar a necessidade de um comando na nação. As sociedades primitivas, os chefes eram o ancião da família, era o índio mais velho. Então, surgiam, a primeira aristocracia que se tem notícia é do patriarcado. E a gente vê na Bíblia meu pai Abraão, meu pai Jacó. Então, a gente vê esse patriarcado como a primeira de todas as aristocracias. Depois vieram os aristocratas pelo título de nobreza. Não era uma coisa muito justa, porque esse título só era dado por herança para aquele que nascesse numa família nobre. Caiu essa aristocracia e começamos a descobrir que somos todos iguais, que o sangue do nobre não é azul e o nosso é de outra cor. Os escravos achavam que o nobre tinha sangue azul porque a pele era clara e não tomava sol. Então a veia aparecia no braço, a deles não parecia, então nobreza era quem tivesse o sangue azul. Esse regime foi caindo e surgiu depois a aristocracia do dinheiro. Quem tinha dinheiro ficou sendo considerado ali o melhor de todos. E em muitos lugares isso ainda funciona. Mas o dinheiro também, essa aristocracia dos ricos também cai, porque o dinheiro era adquirido de modo, às vezes, desonesto, e pessoas muito valorosas não tinham dinheiro nenhum. Então, é um regime que também parou de valer. Não que o dinheiro tivesse perdido a importância na sociedade, mas nós começamos a aprender que ter dinheiro não definia ninguém como o melhor entre todos. E junto com o dinheiro, então, veio a aristocracia da inteligência. E começou-se a valorizar, não importa de que classe social você saiu, não importa a sua religião, seu sexo, sua orientação sexual, não importa nada. A sua inteligência está ali sobressaindo. Então, quando o Brasil começa a valorizar a aristocracia da inteligência, a gente percebe que ainda faltava uma coisa muito importante, que, segundo Emmanuel, a evolução se faz por duas asas. Uma asa é a inteligência e a outra é o quê? Oi? A moral, né? A capacidade de ser bom, a bondade, né? Então, quando se reconheceu como melhor muitos intelectuais, a gente percebe que alguns têm inteligência, mas falta ainda a moralidade. Em outras palavras, falta o evangelho. Então, hoje, nós estamos caminhando para a aristocracia do futuro, que é a aristocracia intelecto-moral, onde as pessoas terão inteligência e saberão conduzi-la para o bem das coletividades. Vamos saber encontrar essas pessoas dia 2? Boa sorte a todos. Bom, amigos, hoje eu trouxe uma reflexão que eu trouxe daquela parábola da figueira. São muitas interpretações, né, dessas parábolas.